está no ar o programa Café com Poesia e hoje a gente tem a visita aqui maravilhosa desse grande artista alagoano, fotógrafo, com um olhar voltado para a poesia, um olhar voltado para a alagoanidade. Jorge Vieira, meu amigo, que está aqui. Eu tive a felicidade, inclusive, de narrar 2 trabalhos que ele fez, belíssimos, e dizer da honra de recebê-los aqui, aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, Chico. É uma oportunidade das mais valiosas da gente falar sobre fotografia e sobre poesia, essa relação tão encantadora e desafiadora que é a relação da imagem com a palavra. Você está agora para realizar mais uma oficina, não é? De fotografia. É a 2ª edição da oficina Fotografando Poesia. Nós fizemos essa oficina o ano passado, reuniu 5 poetas convidados e 10 fotógrafos inscritos, e são 6 meses de oficina, onde a gente propõe e orienta os fotógrafos a desenvolverem a sua própria poética a partir dos poemas dos poetas convidados. Então nós fizemos a 1ª edição o ano passado e o resultado foi excelente, foi surpreendente, foi de tão boa qualidade que acabou sendo uma das exposições do Foto Sururu, o primeiro festival de fotografia criativa que nós realizamos aqui em Maceió em abril, agora na Semana Santa. E, enfim, vários outros fotógrafos ficaram interessados e a gente já tinha mesmo a previsão de realizar a 2ª edição do Fotografando Poesia e vamos começar agora, esse mês. Uhum. Bom, Jorge, esse olhar para a poesia, junto à fotografia, à imagem, a concepção, por exemplo, eu também sou amante da poesia, adoro, e a gente que é intérprete, tem um poeta, tem um intérprete, eu gosto de interpretar a poesia, então colocar voz na poesia. E aí vem a musicalidade, não é? E as imagens, o que me surpreendeu no seu trabalho muito, foi que, como eu imaginava na escrita, eu vi na fotografia. Então, eu fiquei encantado com aquele trabalho que você fez, os 2 últimos agora, encantado, exatamente como você consegue trazer aquilo de uma fidelidade muito grande, né? Esses 2 trabalhos a que você se refere foram 2 audiovisuais, um deles um mini-doc chamado Pinheiro, Bairro de Vidas Rachadas. Foi um trabalho que eu realizei com mais 2 fotógrafos amigos, o João Faquineto e o Arthur Celso. Nós fizemos uma abordagem no bairro do Pinheiro entre janeiro e fevereiro desse ano, quando ainda não se sabia as causas de toda aquela problemática geológica do bairro, mas não era esse o nosso mote. O nosso tema, de fato, era o drama das pessoas que vivem no Pinheiro e de quanto e como foram rachadas as suas vidas, né, em função do problema geológico. Tanto que deu nome ao mini-doc Bairro de Vidas Rachadas. Nós tivemos a gratíssima satisfação de ter acesso a um poema de Miriam Monte, em que ela falava sobre a problemática do Pinheiro, e casou perfeitamente e com a sua voz no mini-doc foi perfeito. E o outro trabalho, ainda mais recente, foi exibido agora no início, em maio, no final de maio, foi O Mundo ao Mundo, que é um documentário de 22 minutos, né? Que realizamos entre 2017 e 2018 com outros amigos, foi Luna Gavazza e Arthur Celso. O Arthur também esteve comigo nesse documentário, e nós percorremos desde a nascente do rio Mundaú, em Garanhuns, Pernambuco, até o encontro dele com a Lagoa Mundaú e a foz da Lagoa Mundaú em Marechal Deodoro, mostrando exatamente a realidade de preservação ou de
as dificuldades das águas e como vivem as pessoas ao longo desse manancial. Não foi um documentário, eu gosto de dizer isso, panfletário, mas a gente fez muito em cima dos próprios depoimentos que nós coletamos e nós vimos muito, apesar de todos os dramas, nós vimos muitos talentos humanos, artísticos ao longo desse trabalho, muita poesia também, tanto em imagens como em vidas, né? E nesse trabalho nós também tivemos a feliz oportunidade de colocar um outro poema da Miriam Monte, também com a sua voz, que casou perfeitamente. E nesse trabalho, especialmente, foi de uma justeza o poema dela, com a sua interpretação nas imagens que nós já havíamos captado, que foi assim algo surpreendente. Parecia até que o poema havia sido feito depois da produção do documentário e foi encaixado dentro das imagens. Mas nós tínhamos imagens, e a gente teve esse cuidado, nós tínhamos imagens coletadas, tanto do rio quanto da lagoa, que se encaixavam dentro do que a Miriam Monte escreveu. E foi muito interessante que você já havia gravado a voz desse poema e a entonação que você deu também casou, a sua interpretação, enfim, foi de uma justeza fantástica, foi encantador o resultado. Nós vamos ter outras exibições do documentário. Na verdade, esse documentário, depois de ser exibido nos lugares que a gente quer, ele vai ser disponibilizado na rede de computadores. Mas nós queremos percorrer as cidades onde nós coletamos os depoimentos, as imagens, ou seja, Santana do Mundaú, União dos Palmares, Branquinha, Murici, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, enfim, Marechal Deodoro, Coqueiro Seco, Maceió, e voltar a esses lugares com o resultado daquilo que nós trouxemos deles, né? Então já estamos com uma exibição marcada para o dia 5 de julho, né, nos Palmares e em Santana do Mundaú no mesmo dia. Nós já estamos amarrando um dia para apresentar o documentário na comunidade de Sururu de Capote, no Vergel do Lago, com as marisqueiras. Então, assim, a gente quer muito dar esse retorno para essas pessoas, para elas também terem a oportunidade de perceber qual foi o nosso olhar diante do depoimento, das imagens que elas nos favoreceram. A minha área, apesar de ser mais fotografia, a gente está fazendo essas incursões pelo audiovisual, que é uma área que tem me encantado demais, né? E não é fácil, né? Assim, o preto e branco na fotografia, como as cores também, para mim não são opções, são linguagens, né? Eu vejo o preto e branco, ou seja, a presença da luz ou a ausência dela, e também as cores como matéria-prima de fotografia. Eu mexo com as cores tal qual eu mexo com o claro e o escuro, como se elas fossem matéria-prima. Até recentemente, numa aula de fotografia, eu dizia isso, que eu não entendo fotografia colorida se as cores não estiverem de alguma forma dialogando entre si. Então eu faço fotografias coloridas, faço em preto e branco e para mim eu já enxergo as cenas em função do que elas me oferecem, seja o claro e escuro ou sejam as cores com alguma razão de ser. Por isso eu tenho dificuldade danada, por exemplo, de fotografar paisagem, coisas assim, de retratar a realidade tal qual ela mas tentar expressar a realidade de uma forma mais impactante, de uma forma mais que leve as pessoas a, de alguma maneira, pensarem um pouco sobre a cena ou sobre até si mesmo em função da cena. Mas é desafiador mesmo, por isso que eu dizia que o documentário Mundo ao Mundo, o outro também, eles não são panfletários, não tem nenhum objetivo de mostrar vidraças ou jogar pedras nas vidraças, mas fazer com que as pessoas pensem um pouco mais sobre questões que são de extrema importância. Você vê a bacia do Mundaú, o rio Mundaú, a lagoa Mundaú, o Maceió nasceu no entorno da lagoa Mundaú praticamente, né? Então, assim, é de uma importância histórica, cultural, social, econômica muito grande e a gente tem uma preocupação muito especial com a questão do ambiente, né? A gente tem que entender que a partir do ambiente a gente vive, sobrevive, a gente se oxigena de vida a partir do ambiente. Então a poesia está no ambiente, né? A poesia está numa flor, a poesia está numa paisagem bonita, mas a poesia também está na expressão dolorida de uma pessoa que a gente encontra na rua.
né? Então, assim, tornar uma imagem que não é bonita, agradável de se ver, é um desafio grande. E é o que a gente tenta fazer com a fotografia. Foi um trabalho feito a 4 mãos, né? Ali foi uma parceria com um grande amigo meu chamado Paulo Caldas, você conhece bem. Paulo é um multifacetário, ele é artista plástico, desenhista, compositor dos bons e um bom poeta. E ele tinha já um texto chamado Lagoa, o que faço com tudo isto? E o texto parecia alguém perguntando o que se fazia com tantas coisas que chegavam na lagoa, e no final do texto a gente se deparava com a realidade que era a própria lagoa que perguntava a todos nós que vivemos no entorno dela, o que é que ela faz com tanta coisa que a gente manda para ela, como alguém que ingênua que perguntasse, vem cá, o que é que eu vou fazer com essa bisnaga de creme dental vazia, o que é que eu vou fazer com esse sofá, né, estragado, rasgado, o que é que eu vou fazer com tudo isso? E em cima desse texto do Paulo, a gente fez um trabalho mostrando muito de perto essas ações todas degradantes que a comunidade de Maceió, especialmente, faz sobre a Lagoa Mundaú. E ele, o Paulo Caldas, mostrou naquela oportunidade desenhos dele, de uma série chamada A Alma do Beta, algo assim, não me recordo exatamente, onde ele mostrava a vida do peixe da espécie beta em águas límpidas. Então a gente fez um contraponto, né, uma oposição, na verdade, do real da lagoa, através das minhas fotos, com o ideal dela, que seria o trabalho do Paulo. Então, vamos dar um intervalo aqui para tomar um cafezinho e já retornamos e vamos conversar já depois do nosso intervalo. Aqui na verdade era de madeira, as parceiras não eram assim, bem divididas, os seus devidos lugares. Eu não tinha incentivo de ninguém que me orientasse, né? Então a visita do negócio a negócio foi muito importante para mim, para me organizar tanto nas vendas quanto organizar os meus produtos. Foi aí que veio a intenção de organizar, desmanchei, que era de madeira, para atender melhor os meus clientes. Aí fui reformando. Tá ficando bom, mas ainda vai ficar melhor, porque com o apoio deles, me orientando, com certeza vai melhorando. Abre a mente para uma outra oportunidade, né? Então hoje já é outra visão, um mercado mais amplo, já consegue ver outras oportunidades. Mas houve um apoio muito grande do negócio a negócio, na visita deles, me ajudaram muito mesmo. E assim, no corre-corre da gente, a gente tem que ir no Sebrae, mas aí não vai. Aí a visita deles foi um incentivo muito bom aqui no meu negócio. Se eles não tivessem vindo, com certeza ainda estava do mesmo jeito. Porque quando vem as oportunidades, a gente se sente incapaz, né? Mas o apoio deles, do negócio a negócio, incentivando como organizar, como atender melhor os clientes, com certeza vai melhorando. E hoje eu já penso melhor do que antes.
Foram, assim, visitas que valorizaram muito o meu negócio, em tudo. Tinha as propostas, mas eu não me achava capaz, e com as ferramentas que eles me deram, que eu fui lendo em casa, acompanhando, e com certeza eu fui pondo em prática, cada dia melhor. Acho que até eles mesmos, que desde o início que eles vieram a primeira vez, eles mesmos podem dizer que foi melhorando, cada vez que ele vem vai melhorando, vai melhorando. O incentivo deles, com certeza, me ajudaram bastante. Vamos embora, menina madeira, não tenha medo de seu pai, não. Vamos embora, menina madeira, não tenha medo do seu pai, não. Vamos embora, menina madeira, não tenha medo de seu pai, não. Vamos embora, menina madeira. Nossa cultura nunca foi tão valorizada. Nesses 4 anos foram lançados editais, concursos, chamamentos públicos, festivais, prêmios, tornando mais democrático o acesso a recursos e investimentos, estimulando a produção alagoana em diversos segmentos culturais. Exposições e atividades socioculturais dinamizaram e deram vida aos nossos museus e equipamentos culturais. Novos projetos disseminam a cultura e arte alagoana, como o Na Base da Cultura, o Cultura nas Grotas e o Cultura Socioeducativa. Sem esquecer a virada cultural, que reuniu expressões artísticas da cultura alagoana, disseminando a cor, o brilho e a arte das nossas manifestações tradicionais. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com o fotógrafo Jorge Vieira. E no intervalo eu estava conversando com ele aqui e da pergunta que ia fazer exatamente sobre Mariana da Lama ao Caos. Isso. Pois é, Chico, foi uma experiência enriquecedora demais. Eu, na época e ainda hoje eu digo que foram 18 dias que fotograficamente valeram por um ano, né? Porque nós fizemos uma expedição fotográfica, na verdade, eu e mais 3 fotógrafos e um etnógrafo. Os fotógrafos foram Tiago Sobral, Alberto Lima e Alexandre de Carvalho, e o etnógrafo, o Ricardo Maia, né? Nós saímos aqui de Maceió, passamos pela Bahia, pelo Recôncavo Baiano, né? Subimos para a Chapada Diamantina e depois entramos ali por Diamantina, em Minas Gerais, e o objetivo final era chegar a Mariana, né? Em Minas Gerais, quando se completasse 9 meses do rompimento da barragem de Fundão, né? Aquele que foi, ainda é, a maior tragédia ambiental do Brasil. Nós tivemos agora recentemente um rompimento semelhante, né, em Brumadinho, que nós também naquela época passamos em Brumadinho, mas esse agora foi a maior tragédia em termos de perda de vidas humanas em função de rompimento de barragem. Mas com relação ao prejuízo ambiental, Mariana ainda é, eu espero que continue sendo a maior tragédia do Brasil, né? Eu espero que continue sendo para que não haja outro pior do que ele, mas a lama de Fundão chegou a Brolhos, por exemplo, né? Chegou a Brolhos, ou seja, acabou, matou, né? Cientificamente já se tem informação de que o Rio Doce está absolutamente morto, né? Com a lama da mineradora da Samarco, que pertence à Vale, que ficava lá em Fundão. E além do Rio Doce, todo o seu trajeto de Minas, passando por
Espírito Santo, chegou ao Oceano Atlântico e, infelizmente, chegou a Abrolhos e já se tem contaminação por resíduos de minério em Abrolhos. Então, é, sem dúvida alguma, a maior tragédia ambiental e uma das maiores humanas também, porque ao longo desse percurso todo das águas do Rio Doce, há milhares de vidas que dependiam absolutamente do rio, sejam pescadores, sejam plantadores, agricultores que usavam as águas para fazer irrigação, enfim, toda sorte de atividade humana, econômica, social, cultural que dependia do Rio Doce. Então nós chegamos a Mariana, no distrito de Paracatu de Baixo, exatamente quando se completavam 9 meses. Para nós era emblemático em função do período de gestação e a gente queria ver o que tinha sido gerado nesses 9 meses depois do rompimento em que as lamas de Fundão chegaram ao distrito de Paracatu de Baixo. E foi um trabalho custoso, foi um trabalho difícil, né? Porque a cada cena fotografada, eu falo por mim, mas os companheiros tiveram situações parecidas, mas eu mesmo me deparava com algumas cenas em que me reportava imediatamente as vidas que ali estavam e que tiveram que correr, né? Por exemplo, eu tenho uma fotografia que me acompanha bastante, uma fotografia da porta de uma casa onde tinha a chave pendurada atrás dela com as toalhas, quer dizer, e só sobrou isso da casa, só sobrou a porta, um pedaço de parede, uma chave da porta e uma toalha pendurada. Quer dizer, tudo o resto foi embora com as lamas. Então, ali, naquela chave, para mim, representa exatamente assim, a chave dessas questões, né, humanas e sociais nossas, onde nós desenvolvemos, aliás, criamos, geramos um modelo de desenvolvimento que coloca em risco a vida e o ambiente, né? Então, eu tive que parar, fizemos 2 dias de fotografias lá apenas, mas fizemos muitas fotos, muitas imagens, inclusive gravadas, e eu tive que parar várias vezes porque não foi emocionalmente fácil o trabalho de coleta de imagens. Desafiador o trabalho. Muito desafiador. Desse trabalho que nós fizemos, aí sim resultou um documentário audiovisual, e foi interessante porque nós 4 fotógrafos não tínhamos um roteiro único de abordagem, mas a gente ficou muito livre para que o nosso olhar definisse aquilo que nos chamasse a atenção naquela região de Paracatu de Baixo. Mas depois que nós juntamos as imagens, tanto as fotografias como as gravadas, nós vimos que havia uma completude entre elas. E interessante é que enquanto eu busquei mais sinais das vidas, um outro fotógrafo buscou mais a questão da arquitetura, o outro mais os detalhes mesmo da presença das pessoas. Então terminou sendo um trabalho bem redondinho, e o documentário, que tomou o nome, como você falou, Mariana, da Lama ao Caos, foi apresentado quando completou 1 ano dessa tragédia. Completou 1 ano, salvo engano, no dia 5 de novembro, né, de 2016, 2017, desculpa, e o documentário foi apresentado no dia 4, no Complexo Cultural Teatro Deodoro, um dia antes de completar 1 ano. Interessante e é bem atual, né? Extremamente atual, né? As coisas que vêm acontecendo, em detrimento do poder econômico, em detrimento da usura, né? E é um horror. E isso tudo que você falou. Um dado muito interessante que me fez refletir sobre o seu trabalho também, focando em você como artista, como pensador da imagem, né? Uma estética diferenciada. E eu, como artista, percorro os seus caminhos observando o seu pensamento. E tem coisas assim muito parecidas com o Verger, entende? E eu, quando vejo o seu trabalho, eu me lembro muito. Você teve influência? Não, até que poderia e deveria ter mais influência, não.
Fotograficamente, e essa é uma questão muito boa que você faz, porque eu acho que, enfim, eu gosto muito daquele pensamento de que em fotografia o que a gente faz é resultante dos livros que a gente leu, dos filmes que a gente assistiu, das amizades que a gente fez, enfim. E realmente fotografia para mim é bem isso, né? Então é importante a gente ter a noção de que há referências. Eu tenho alguns fotógrafos que para mim são referências, mas quando eu comecei a entender e pensar a imagem, não foi através de um fotógrafo, e sim de um pintor, né? Ainda hoje, todos os dias que eu fotografo, me influencia muito a obra de Caravaggio, né? O claro e escuro, a dramaticidade, a posição dos corpos, a entrada de luz, a presença da sombra, a dramaticidade desse diálogo do claro e escuro de Caravaggio e um pouco também de Rembrandt, porque eu gosto muito de fotografar pessoas e eu vejo muito a influência de Rembrandt também na minha fotografia, mas principalmente de Caravaggio. A partir de Caravaggio, que ainda hoje sempre eu leio, estudo e volto às imagens dele, há outro fotógrafo brasileiro que para mim é uma grande influência, que é o Miguel Rio Branco. Ele faz um trabalho sobre as questões humanas, em que a luz que ele usa também me reporta muito o trabalho de Caravaggio, então é nessa linha, né? Nessa linha, o Miguel Rio Branco é sem dúvida alguma, referência que eu tenho na construção da imagem. E na abordagem documental mais humana, tem uma fotógrafa muito querida que eu tive a imensa felicidade de conhecê-la pessoalmente o ano passado, que é Nair Benedicto, que inclusive vinha para o Foto Sururu agora em abril último, e por uma questão de um acidente que a acometeu, não pôde vir, mas ela vem possivelmente esse ano ainda. E Nair Benedicto, a abordagem que ela faz das questões humanas, sem dúvida alguma, é uma influência para mim. Então, eu tenho essas bases assim para a construção da minha estética, da minha leitura sobre a construção da imagem. O Regê andou por aqui também. Quer dizer, da Bahia e tal, né? E essa relação também com os povos de África, enfim. E é uma busca assim de identidade misturada assim além da sociologia, né? Além da sociologia, a antropologia. Isso. Já até havia me comentado essa possível relação, até por conta mesmo da temática da africanidade, né? E eu, na época, dizia, e me lembro para colocar para você agora, eu nasci, apesar de ter nascido aqui em Maceió, mas a minha mãe apenas veio por questões de saúde dar luz aqui em Maceió, mas nós voltamos dias depois para a União dos Palmares. Então, quando eu me entendi de gente, a minha infância foi em União dos Palmares. E me influenciava muito a história da Serra da Barriga, né? Eu não entendia, em função de toda aquela história da negritude em União, eu não entendia por que eu era branco, por exemplo. Eu perguntava sempre à minha mãe, por que eu nasci branco? Nós estamos na terra de Zumbi, onde tinha o quilombo. Eu já ainda garoto, me lembro disso. E ficava indignado porque o meu cabelo não era um cabelo tipicamente da raça negra, por que eu não tinha nascido negro. E essa temática me influencia tanto que eu tenho um trabalho muito particular com a negritude, né? Eu já fiz um trabalho sobre a Serra da Barriga em 2015, né? Já fiz inclusive alguns trabalhos para homenagear ou para lembrar a negritude no Dia da Consciência Negra, já fiz algumas exposições sobre isso. E é um tema que está sempre permeando aí a minha fotografia, a questão do negro. Isso que eu me reportei e também eu vi assim dentro das imagens que você constrói, olha que não sabia que eu olhava tanto a sua fotografia, né? Então lembra coisa de Sebastião Salgado, entende? Coisas assim, que também é um fotógrafo extraordinário, né? Então, eu vi assim muito desse lado, desses dois grandes caras da fotografia, né? Mas, enfim, você tem o seu estilo próprio, né? Então, agora, voltando para a oficina,
quem quiser se inscrever na oficina, quem quiser participar, como deve proceder. Então, a Fotografando Poesia é um encontro de poetas e fotógrafos, né? Os poetas são convidados e os fotógrafos se inscrevem por livre interesse. Nós temos uma relação de 2 fotógrafos para cada poeta, porque ao longo dos 6 meses há um rodízio entre eles. Então, a cada mês, 2 fotógrafos trabalham com os escritos de um poeta. Nos meses subsequentes, isso vai girando e ele vai tendo a oportunidade, durante a oficina, trabalhar com todos os poetas convidados. Então, nós já temos agora 5 poetas convidados e temos 3 outros poetas na fila de espera, caso haja mais fotógrafos inscritos. Então, a relação é sempre essa, para que todos os poetas sejam contemplados. Gera-se também uma expectativa bem interessante neles, de verem os seus poemas de alguma forma influenciando a construção de ensaios fotográficos. Os fotógrafos têm 1 mês para trabalhar cada poema, ou seja, tem 30 dias para entender, para entrar na alma do poema e a partir dali desenvolver a sua própria construção de imagens. E essa construção deve resultar no ensaio de 6 fotos. Sempre são ensaios com 6 fotografias, né? E como falei antes, a ideia é que o fotógrafo ele vá acompanhando durante a oficina os poemas, mas quanto menos o poema influenciando ao longo desse progresso da oficina. Então, começamos tendo o poema exatamente como roteiro de construção de imagem, de cenas, e no final o poema apenas vai ser uma inspiração, mas a ideia é que ao final da oficina o fotógrafo já tenha desenvolvido a sua própria poética da imagem e construa o seu ensaio, mesmo que tomando o poema como inspiração, mas construa mais livre do que está escrito e já mostrando a sua leitura da poesia, né? Então, quando você viu a poesia da Miriam, o poema da Miriam, a gente conversando no bloco anterior, você disse que ele se encaixava dentro das imagens que estavam. Isso. Lá o processo é um processo. Foi o inverso, né? Na oficina o processo é o inverso, porque nós começamos tendo o poema como um roteiro de cena mesmo, como se fosse um roteiro de cinema. Cada trecho do poema vai gerar uma cena. E ao longo da oficina isso vai se perdendo, vai se diluindo, vai se tornando mais abstrato, até que ao final da oficina dos 6 meses o fotógrafo tenha a capacidade de desenvolver a sua própria poética da imagem. É muito interessante, muito interessante. Desejo muito sucesso, além do que você já tem com o seu trabalho, que aqui o programa está sempre à sua disposição e as pessoas que quiserem participar, então, entram em contato, tem através de Instagram, através de... Pode ser pelo WhatsApp, o 9828-1749, 9828-1749, através desse a gente faz inscrição. Até quando? Bom, a oficina já começa dia 15 de junho, mas podem entrar até o 2º mês, até julho podem entrar ainda novos fotógrafos e poetas. Tem alguma paga? Sim, há uma mensalidade de R$70 apenas para custeio da oficina. Leva quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Com um encontro mensal. É um encontro por mês durante 6 meses. Bom, então, Jorge, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro.